Oi, 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 gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Aceitei a Sara. Olá, boa Oi, noite. oi, tudo bem? Boa noite. Sejam Tudo muito. bem, e você? Tudo bem também. Friozinho bom, né? Uhum, Fiz um chazinho friozinho. quente para Eu acompanhar. também, tô aqui preparada com o meu chazinho. Uhum, é bom, né? Eu tomei muito chá assim essa semana. Dei uma diminuída no chimarrão porque ele me deixa bem elétrica, assim, né? Uma Uhum. cafeína, Dei chazinho uma dá uma reduzida no. acalmadinha. Sim, né? A gente, Mercúrio retrógrado já está trazendo um monte de emoções, Tá, né? sim, tudo que a gente não limpou tá vindo agora, gente. Ah, verdade. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, todo mundo que está entrando. Obrigada por nos acompanhar nesse bate-papo, né? Antes de começar, eu me lembrava assim da primeira live que eu fiz, do nervoso que eu tava, da ansiedade, assim, fiquei 2 horas antes, né, me preparando, né, e que bom, né, quero agradecer muito a Sara por ter aceitado esse convite. A Sara é uma Ah, eu pessoa que muito agradeço. especial na minha vida, né, ela entrou na minha vida no passado, né, quando em novembro a gente fez o primeiro atendimento, né, foi quando eu saí da Sim, escola, né, e passei por todo aquele processo, assim, de transformação, né, e sim, então, muito bem-vindos a todos. Acho que a gente vai começar bem-vindos. porque a gente tem 1 hora e no final vai ter o envio da desprogramação, né? Vocês me escutam bem? Uhum. Aqui tá ok. Qualquer coisa vocês sinalizem se não estiverem escutando bem. Então hoje a minha convidada é a Sara, né? Vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Eu já falei o quanto ela é especial na minha vida, né? E na vida de todas as pessoas que ela atende e as pessoas que cercam ela, que, né? Então a Sara foi uma pessoa muito iluminada, assim, que entrou na minha vida no passado. E apesar da gente morar na mesma cidade, a gente nunca tinha, né? Nossos destinos até Se então cruzado. não tinham se cruzado. Uhum. Mas o universo é muito maravilhoso e ele sempre coloca as pessoas certas no momento certo na nossa vida, É né? tudo na hora certa. Verdade. Exatamente. Uhum. Então, queria que a Sara se apresentasse um pouco, contasse quem é a Sara. Então, gente, para quem não me conhece ainda, que está aí no perfil da Helenara, meu nome é Sara Sofia. Eu estou terapeuta holística, sou facilitadora de consciência também, e a minha missão é despertar o maior número de pessoas, provocar essa transformação, esse processo de autocura, né? Porque são vocês que se curam, eu não curo ninguém, eu apenas sou um canal. E enquanto que eu faço isso, eu também estou me curando, porque todos que estamos aqui para nos curarmos, né? Não tem ninguém ainda iluminado. E é basicamente isso. Eu não sei se tu quer saber alguma coisa específica. Não, só queria Além mesmo que disso, eu vi que tem, né, pessoas talvez que ainda não te conhecem, né? E a Sara é esse ser de luz, né? E a Sara, né, terapeuta holística, né? Ela faz uns atendimentos maravilhosos, né? Um que ela vai fazer, inclusive, no final da live, que é o envio da desprogramação neurobiológica, que também foi um atendimento que eu já fiz muito importante, né? E eu queria é que tu uma contasse energia maravilhosa. ela é uma energia que fica, né? É muito bom. E eu queria Muito. que tu contasse, dividisse um pouquinho com a gente, Sara, assim, o que que é espiritualidade, né? Esse dia a gente estava conversando, porque as pessoas às vezes ainda pensam que espiritualidade e religião são a mesma coisa, né? A espiritualidade, Sim. só para eu explicar um pouquinho, eu batizei, eu cresci em igreja católica, né? E depois Uhum. eu fui para luterana, assim, é uma igreja que eu também me encontrei, gosto muito de frequentar os cultos, mas ainda faltava alguma coisa em mim, né? Algum espaço que estava ali que eu não estava entendendo, que eu só Sim. consegui entender com o despertar da espiritualidade, né? Então, eu Sim. queria que tu contasse, que tu explicasse um pouquinho para nós, assim, qual é a diferença
entre que é a espiritualidade e qual é a diferença dela para a religião? Sim. Então, essa mesma pergunta pode ser respondida de diversas formas, dependendo para quem tu vai perguntar, né? Eu vou estar passando a minha visão, mas a minha visão não é a visão certa, é aquela que faz sentido para mim, né? Vocês têm que filtrar e ver o que faz sentido no coração de vocês, né? Como eu enxergo a espiritualidade? A espiritualidade é algo que inclui tudo. Ela não rejeita ninguém, ela abraça absolutamente tudo. Tem pessoas que acreditam que ser espiritualizado é ser vegano, é fazer yoga, é meditar o dia inteiro. E pode ser, mas não necessariamente. Tu pode não ter nenhuma dessas práticas e ainda assim ser muito espiritualizado. A religião, ela é um meio muito útil para o espírito se desenvolver, só que ela vai até certo ponto, porque ela, como eu trouxe, ela pode acabar excluindo algumas pessoas nesse processo. Se tu faz X coisa, tá errado, se tu faz tal coisa, tá certo. E a espiritualidade, ela tem esse coração de mãe que inclui todo mundo. Ela não rejeita ninguém, né? E para mim, ser espiritualizado é sobretudo ser tu mesmo. É tu trazer a tua essência à tona, trazer a tua sombra também, porque ela faz parte de ti, né? Não adianta tu ir todo domingo ali no mês rezar e sair na rua e continuar brigando no trânsito, tratando os outros mal, sendo snob, se sentindo superior aos outros. Não vai estar servindo de nada, né? A espiritualidade, na verdade, ela é tudo. O Einstein já provou isso, né? Que tudo é energia. Então, na verdade, tudo é espiritual também. E às vezes a gente entra no caminho espiritual e a gente cai no enredo de que a gente tem que excluir a matéria, né? Que a gente não pode mais dar bola para bens materiais, para as nossas conquistas. E não é bem assim. Porque se não fosse a matéria, a gente não estaria vivendo essa experiência terrena, porque o nosso corpo é matéria, apesar de ser energia também. Então, sem a matéria, a gente não tem como amar os nossos familiares, a gente não tem como ter essa experiência de ser mãe, né, de ser terapeuta, de viver os nossos sonhos. A gente precisa da matéria, então é muito importante que a gente busque esse equilíbrio entre espiritualidade e matéria. Mas para mim, espiritualidade é isso. É ser tu mesmo onde quer que tu esteja, é não utilizar máscara, tu vai ser espiritualizado no barzinho, tu vai ser espiritualizado no teu trabalho, tu vai ser espiritualizado na tua casa, tu vai ser essa pessoa em absolutamente todos os lugares. Não vai vestir personas para se enquadrar em X lugar, em outro lugar. Eu resumiria dessa forma. Vai ser a tua essência, né? E quando Isso aí. a gente é a essência, quando a gente é a gente verdadeiramente, não tem como tu disfarçar, tu sempre vai ser assim, né? Exato. E isso eu descobri muito, assim, com a questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, que é uma coisa que eu falo muito aqui, mas a espiritualidade também trouxe muito isso. Quando eu descobri quem eu sou de verdade, né? Quem é a Helenara, além daquilo que ela tentava disfarçar. E a Sara falou um Uhum. ponto muito importante, que a espiritualidade, ela não faz a gente só aflorar as coisas positivas, ela faz a gente olhar as coisas que doem, aqueles machucados que a Exato. gente varre para debaixo do tapete e a gente começa a ficar doente, a gente começa o corpo físico começa a sentir aquilo que tu não está conseguindo trabalhar. Quando tu A não é, energia não mente. não, Uhum. não mente, né? Porque isso eu percebia muito, e eu falo isso muito aqui, de como eu desmaiava antes de eu me conhecer de verdade, antes de eu entender, né, quem era a Helenara de verdade, o meu corpo físico desligava. Eu tinha uma situação de estresse e eu desligava, eu desmaiava realmente, assim. Uhum. E hoje os meus desmaios, eles são
extremamente, assim, acho que não, desmaio, assim, de ter que chamar bombeiro, de eu ficar inconsciente, não tive mais. Que bom. Porque eu passei a entender quem eu sou de verdade, a me respeitar, a colocar Uhum. limites, né? Seus gatilhos. Sim, a entender o que Uhum. e aí para isso eu tive que olhar bem para dentro e descobrir os meus monstrinhos interiores, eu sempre chamo, né? Mas Sim, com isso também eu me conheci mais, né? E isso, de novo, né? Espiritualidade, a religião e espiritualidade é uma coisa que cada um tem a sua, né? Eu uhum. eu não consigo ficar meditando, por exemplo, 1 hora, eu ainda não consigo, né? Então, os meus momentos de conexão, eles são mais breves, os meus momentos né? E cada pessoa se descobre, porque eu acho que quando a gente impõe muito uma coisa, espiritualidade é você meditar 1 hora, você rezar 2 horas, nós todos somos diferentes, Exatamente. fisicamente e espiritualmente, né? Exatamente. E tem gente que precisa desses momentos, né? Que se Sim, e sente tá. muito bem indo na Uhum, igreja, na missa, uhum, e tem para uhum, outras pessoas que isso não faz sentido nenhum. E uhum, para elas a conexão se dá através da natureza, de ir numa cachoeira, de pisar na grama, uhum. ou de fazer uma meditação, uma respiração consciente na sua própria casa, né? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças também da espiritualidade e da religião, porque muitas vezes a gente acha que a gente só pode se conectar com Deus no templo. E não, Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, tu pode fazer uma oração para Ele até no banheiro, tá tudo bem. Se ela for sincera de coração, é isso que está valendo. Então, eu acho que esse ponto também é importante de falar, né? Porque às vezes a gente fica preso a dogmas e acaba, às vezes, até se distanciando da real fé, da real conexão, da real espiritualidade por conta disso, né? E quando eu sou terapeuta holística também, né? Eu fiz o Reiki até o nível 2, assim, mas eu faço mais as autoaplicações mesmo. Mas eu escutei uma vez, então tu não acredita mais em Deus, né? Bem pelo contrário, Sim, me conectei muito mais. muito mais, exatamente. Até Muito porque mais. o reiki é a energia da fonte, é puro É. amor. Então, é a maior conexão possível que a gente pode ter com Uhum, o divino, né? uhum. E expande todos os nossos canais, expande o nosso coração, e realmente nos tira do ego. Não que a gente não fique no ego às vezes, mas Sim. é uma transformação, literalmente é um despertar, né? Tanto que o nível 1 chama Uhum. Reiki o despertar, né? É, ele foi o primeiro, assim, o primeiro contato que eu tive, porque eu já tinha feito atendimentos, né? Já tinha Sim. recebido reiki, né? E eu tinha algumas coisas, assim, de mediunidade um pouco desde nova, assim, né? E aí Uhum. eu sempre pensava, assim, como pode ser tão milagroso, assim? Então, era muito bom. Toda vez que eu recebia o reiki, assim, eu sempre saí muito, uma energia, né? Poxa, como é bom, né? Então aí eu comecei a Sim. procurar, eu queria entender mais, porque eu sou muito curiosa, né? E aí eu Hum. queria entender mais. Eu ainda não consigo aplicar, não que eu não consiga, ainda não me sinto, não faço aplicações em outras pessoas, mas eu sei que é maravilhoso, né? Essa questão Sim. de, de despertar, assim, da gente sentir. E vem de dentro, né? Não vem de É de nenhum outro lugar, dentro, com vem de dentro. certeza. É, eu tenho isso bem enraizado dentro de mim. Eu comecei desde pequena. Eu nem sabia o que que era energia e a minha mãe, eu estava dormindo e eu estava assim com as mãozinhas energizando. Eu nem Meu sabia o que que era. Então, essa questão da terapia e das energias para mim já está muito incrustado desde muito pequena. E com 12 anos eu acabei conhecendo o Jorei, eu não sei se tu já ouviu falar. Ele é de uma doutrina japonesa, ele é vinculado com uma religião. Só que ele é que nem o Reiki, ele também é com energização e tudo mais. E daí eu fiquei dos meus 12 aos 20 anos por conta da influência da minha mãe, que era uma eterna buscadora da luz também, ela me levou para esse caminho. Daí eu fiquei até uns 20 anos fazendo essas aplicações em mim, na família e também de voluntariado. E eu vim a conhecer o Reiki só em 2012. 10 anos E atrás. sim, sim, exatamente. 10 anos atrás. E foi muito mágico, assim, para mim, porque fez muito sentido.
mais ainda com a questão do jorei, é um pouco diferente, mas fez sentido porque não era vinculado a uma religião. E eu sempre fui meio rebelde, meio índigo, eu não queria estar em dogmas. Eu passei pela Igreja Católica, pela Evangélica, pela Seixonoye, pela Messiânica, que traz o jorei, pelo Espiritismo, por tudo que vocês possam imaginar, pelo Budismo, pelo Vedanta. Então, eu busquei pegar o que tinha de melhor em cada uma delas e trago isso no meu coração. Todas elas foram importantes no meu processo de despertar e volta e meia recorro. O espiritismo é muito rico na doutrina dele. Trabalhei 5 anos também no centro espírita como médium, então por muito tempo fez sentido para mim o caminho da religião, mas agora eu me vejo assim mais livre, sabe, nessa minha conexão com Deus, porque eu percebo eu muito mais conectada com Ele agora, porque é direto assim o contato, né, direto do coração. E tu falou uma coisa muito interessante, assim, né? A gente tira o melhor de todas elas, né? Eu Uhum, também já frequentei centro espírita, né? Fui católica, hoje frequentei a igreja luterana, então, de todas, já frequentei outras igrejas, assim, de todas elas a gente tira algo em comum. E uhum, todas elas falam a mesma coisa, né? Do amor ao próximo, do respeito, né? Do amor próprio. Todas elas, todas as sim, igrejas que eu frequentei até hoje é sempre unânime. é. Então Uhum, esse é o que Deus quer, né? Essa com questão certeza. da gente se amar verdadeiramente, né? Eu ia te perguntar mesmo, Uhum, assim, como que despertou a espiritualidade, né? Porque sim, quando eu era criança, assim, eu sentia algumas coisas, mas a gente era muito podada, assim, né? Tinha muito essa questão de, ai, para com sim. isso, né? O que tá fazendo? O que tá Isso não é falando? coisa de Deus. E aí eu comecei, quando depois de um tempo, assim, eu comecei a ver, né, que a gente não estava sozinho, assim, né? Eu comecei a ver Sim. muito nitidamente, assim. E aí eu fui, primeira coisa, assim, primeiro lugar que eu frequentei fora da Igreja Católica foi um centro espírita, né? E foi quando eu me Uhum, conectei com a minha avó e com o meu avô e que eu entendi que a gente é muito mais do que uma pessoa encarnada aqui, né? com E certeza. é muito bom, mas o grande, querida, obrigada, Rose. A grande mudança, assim, transformação realmente foi ano passado, assim, né? E tá tudo Uhum, bem, porque não é todo mundo que quer, né, que tem essa caminhada que tu tem, né, Sara, de sim. estudar tantas coisas. Mas procure, então, fazer um atendimento, procurem uma terapeuta, procurem a Sara, né? Porque é muito bom, gente, essa energia que a gente sente, essa é muito bom, né? Não estaria aqui falando Todo assim, mundo né? deveria de ter essa experiência pelo menos uma vez na vida, né? Isso. Para Uhum, tirar suas próprias conclusões com quem sentir ressonância, né? uhum. Porque a vida pode ser mais leve, a gente tem Pode. muita crença da dificuldade, do Uhum, esforço, o orgulho de pedir ajuda, e o processo pode ser muito mais leve, porque uma coisa é fato, que nem a Helenara disse, o meu caminho foi esse porque a minha missão é essa. Muitas pessoas vão ir para o caminho do autoconhecimento, mas vão utilizar isso para si mesmo, e tá tudo bem, porque a uhum. missão de todos nós, unânime, é se autoconhecer e Ui, evoluir. meu amor. A gente pode ficar por algum tempo fora desse caminho e tá tudo Uhum, bem, mas em algum momento vai bater o despertar. E, inclusive, esse despertar vai acontecer por etapas, porque eu tive vários processos de despertar, que nem eu estava falando, né? Ali em 2012 eu conheci o Reiki, daí já me veio o chamado de trabalhar com as terapias. Só que às vezes a gente não escuta a nossa intuição. E naquela época eu não ouvia a minha intuição, eu era do mercado financeiro, eu tinha uma sim. carreira super consolidada no mercado financeiro, estava me encaminhando para ser gerente e tudo mais. E naquela época eu ouvi o meu ego, eu não ouvi o meu coração. Eu deixei o cabeção falar e esqueci de ouvir a minha essência. E nesse aspecto, o autoconhecimento é muito importante para a gente saber, né, distinguir o que que é um e o que que é outro. Porque o meu caminho teria sido muito mais fácil se eu já tivesse escutado aquela voz do meu coração há 10 anos atrás.
Eu tive que passar por muitos caminhos de sofrimento do meu despertar, porque ou a gente desperta pelo amor, ou vai ser pela dor. O E nosso geralmente é pela espírito, dor. e geralmente é pela dor, mas não precisa, né? Uhum. O nosso espírito, ele não tá nem aí se a gente vai evoluir pela dor ou pelo amor, isso é uma escolha nossa. Ele só quer que a gente evolua, né? E eu naquela época não escutei, continuei e realmente me senti agora em 2019 que veio a crise assim existencial de eu não conseguir mais fazer o que eu fazia, que eu era contadora. Mas paralelamente eu já atendia, já fazia os cursos, só que eu não levava isso a sério. Eu tinha a crença de que não podia cobrar, de que tinha que ser voluntário e tudo mais. O que pode ser também, porque eu também faço, né, trabalhos voluntários e tá tudo certo, mas se tu escolhe de fato trabalhar com isso, tu precisa pagar boletos. A gente não vive Sim. ainda de ar, né? Aham. É natural. E, enfim, daí em 2019 que bateu assim o outro despertar, não, realmente tu precisa fazer essa movimentação, e daí eu fui fazendo aos poucos, fazendo um curso atrás do outro, fui atendendo voluntariamente e criando prática até que em 2020 daí eu comecei a atender profissionalmente mesmo. E em 2021, então, eu fiz a minha transição de carreira. Então, faz 2 anos que eu estou nesse processo, mas já parece que fazem muitos anos mesmo. É incrível, assim, quando é algo que é para ser no teu caminho mesmo, como desabrocha, porque eu sinto que a gente só está relembrando de tudo, na verdade, Uhum. né? É uma continuidade para o espírito, então as nossas propensões, os nossos potenciais, eles já estão ali latentes, eles só precisam ser despertados, e por isso que é importante a gente se conectar com a nossa espiritualidade, né? Que nem a Helenara falou, de saber quais são as nossas sombras. E se a gente não conhece as nossas sombras, a gente não tem como brilhar a nossa luz. Porque quanto mais fundo a gente vai na nossa sombra e vai, né, desconstruindo esse falso eu, desconstruindo essas máscaras, esses condicionamentos, essas crenças, tudo isso que a gente foi comprando desde que a gente nasceu, mais forte a gente brilha a nossa luz, mais forte a nossa essência se manifesta. E com isso vem todas as coisas boas, vem a prosperidade, vem a felicidade, vem a abundância, vem a harmonia. Enquanto a gente está nas máscaras, no falso eu, não tem como essa energia vibrar na nossa vida. A gente não vai atrair isso, porque a gente não vai estar sendo verdadeiro com o universo, né? E aí a gente quer que os outros sejam verdadeiros com a gente, ou que a gente, mas a gente não é com a gente mesmo, né? Aquilo que eu Exato. falo, né? Você quer que o outro te ame, mas você não se ama, né? Como você vai querer que o Uhum, outro ame você, né? E a Sara fez uma exatamente. transição de carreira, né? Bem pensada, assim, diferente de mim, né? Eu simplesmente saí e pronto, porque eu escutei meu coração. Acho que foi a primeira vez, assim, que Uhum, realmente eu senti assim, eu estava lutando contra já desde o começo do ano, né? E é isso que a gente fala, assim. Mas eu sabia, dentro de mim eu sabia que era um ciclo que estava se encerrando, e aí uhum. chegou um dia e eu fui, né? É muito forte. É muito forte. É porque eu me conheci Uhum, verdadeiramente, assim, né? E eu ainda tenho sombras, ainda tenho coisinhas, assim, que tem que trabalhar diariamente, né? uhum. Todos Mas, temos. é, Mas eu parei de varrer para debaixo daquilo, né? Parei de varrer para debaixo do tapete, né? Sim, Então, então e é muito bom quando a gente se encontra, é muito bom quando a gente se conecta. E eu falo uma coisa muito assim, a vida é para ser vivida, não sobrevivida, né? Então, exatamente. se a gente viver 80 anos, a gente vai viver quantos dias, quantas horas, e quantos desses dias e quantas dessas horas a gente às vezes desperdiça, né? Perde ali com coisas que não nos deixam felizes. Momentos desafiadores todos nós vamos ter, né? Mas a gente não pode ter Exatamente. momentos desafiadores a vida inteira. Deus não quer que a gente sofra, né? Esses dias eu Uhum, ainda falei, uma pessoa me disse assim, ai, mas né, Deus não quer que eu faça isso. Eu disse, não, Deus não quer que você sofra, uhum. né? Deus não quer que você Ele passe quer, por. ele quer a nossa felicidade acima de Uhum. tudo. E é É, aquela coisa que a gente estava falando, a gente pode escolher o caminho da dor,
ou do amor. Ele nos ama tanto, mas tanto, que ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Porque essa foi a maior prova de amor que ele podia dar para os filhos dele, né? Para as centelhas divinas que nós somos. É a gente poder escolher como a gente vai viver a nossa vida. E a gente ainda, acho que grande parte da vida a gente escolhe aprender pela dor, né? Exato. Então Eu, é muito engraçado assim pensar, né? E tu falou uma coisa antes que eu também sempre sinto, né? E eu sempre falo, quisera eu ter sabido tudo isso hoje, assim, há uns anos atrás, com quanto certeza, sofrimento teria sido evitado na minha vida, quantos desmaios, com certeza. ah, quantas vezes que os bombeiros foram acionados, né? Hum, Teriam sido evitadas se eu tivesse me descoberto, se eu tivesse hum, despertado, se eu tivesse compreendido que era eu, é eu que tenho que fazer, né, a o diferença. E eu acho que processo. é, Uhum. e eu acho que tu pode, né, tu sempre fala isso nos teus atendimentos, ainda assim o caminhar é teu, né? Então Sim, ninguém tem o poder, ninguém a gente pode te ajudar, a gente pode ajudar, a gente pode aconselhar, a gente pode, né, fazer atendimentos, mas ainda assim o poder de transformação é meu, né? exatamente. E até nos atendimentos, a espiritualidade só vai até onde tu se abre no teu livre-arbítrio para atender, para receber. Porque se tu não tá pronto para fazer esse processo, ela não vai fazer isso. Isso seria um assédio espiritual, um assédio energético. Eles só vão até onde a gente está pronto. Então, o autoconhecimento é muito necessário. Dói, que nem a Helenara disse, não é só flores, não é só good vibes, não é só namastê. Tem as sombras, a gente tem que encarar tudo isso. Mas depois, nossa, a Sara de hoje, nossa, eu agradeço demais por ter chegado até aqui. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Mas se eu olho para a Sara do passado, a Sara com ansiedade, a Sara com depressão, a Sara com baixa autoestima, nossa, eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei, porque não era vida. É. Simplesmente não Sobrevivia. era vida. Eu simplesmente só sobrevivia. E eu acho tão triste quando eu vejo no Instagram o pessoal postando: ai, finalmente sexta-feira chegou. As pessoas só vivem no final de semana aquilo que elas querem viver. Isso não é normal, gente. O Não. normal é tu ter dias felizes todos os dias, é tu buscar viver e dar o teu melhor todos os dias. Se tu só fica esperando a sexta-feira, tem algo muito errado. Algo não está certo, Uhum. Tá né? desperdiçando 5 dias da tua vida. Em um ano, quantos dias tu. Isso não significa que a gente vai estar feliz sempre, né? Falo isso também, a gente tem Exato. dias difíceis. Mas eu tinha muito isso, assim, quando eu cheguei ao ponto de manhã levantar e esperar ansiosamente às 17 horas, me acendeu um sinal de alerta muito grande, né? Uhum. Porque eu nunca fui assim, eu sempre falava assim, tudo que eu for fazer na minha vida, ou eu vou fazer bem feito, sempre teve uma carinha de anjo. Ou eu vou fazer Ai, bem gente. feito, ou eu não vou fazer. E aí, quando eu cheguei nesse momento de manhã acordar e pensar, meu Deus, tomara que já seja 17 horas, ou de pensar na sexta-feira, Uhum. ali eu comecei a entender que não era. E às vezes a gente não sabe por onde começar. E o que que eu pensava, o que que eu tinha assim em mente? Pronto, eu despertei para uma coisa muito grande, agora amanhã minha vida vai estar 100% melhor. Não, é um dia depois Uhum. do outro. E aí a gente tem Com dias onde a gente certeza. se sente forte, onde a gente sabe que vai lá, que a gente encara tudo, que tá tudo bem, que a gente tá bem feliz, né? Que tu tem uma força. E tem dias que tu tá mais Exatamente. triste, que tu te sente que não é tão forte, e tá tudo bem. O que não Uhum. pode é tu te sentir inferior, é tu te sentir triste sempre, né? Ou tu Sempre, começar a exatamente. semana pensando já na sexta-feira, né? Então, faz um exercício de reflexão, né? O que que hoje, o que que agora tu pode mudar na tua vida, né? Então, Uhum. eu posso mudar na minha vida agora, eu posso me alimentar melhor, né? Uhum. Eu posso começar a pensar quais são as minhas relações, que tipo de relações eu estou alimentando, né? Às Uhum. vezes eu tinha muito isso assim, né? A gente entra num vício muito grande da reclamação, né? Porque tá muito Uhum. frio, porque tá muito quente, porque o meu carro isso, porque aquilo, porque eu não tenho. Quando vê, a gente está só reclamando. Olha quanta coisa maravilhosa a gente tem. E para Tá frio. sair, Uhum. uhum. Mas a Para gente tem sair da roupa. reclamação.
Uhum. Não foi fácil pra mim. E eu tava assim, ó, eu já fui uma reclamona crônica, assim, de manhã levantar e começar a reclamar. E hoje eu penso assim, nossa, como eu sou abençoada, quanta coisa maravilhosa tem na minha vida, né? Mas eu Uhum. só comecei a ver isso quando eu comecei a olhar pra dentro de mim e pensar, não, opa, não são os outros que têm que mudar. Sim. As minhas amigas não têm que parar de reclamar. Eu tenho que parar de dar ouvidos. Autorresponsabilidade é tudo. É. E Uhum. não é aquilo, eu falo sempre muito aqui no meu perfil, não é todos os dias e todos os momentos felizes. A gente tem momentos desafiadores, a Sara com certeza também tem. O que a gente tem que ligar Certeza. um sinal de alerta é quando tá sempre. Quando tu começa a pensar, minha vida tá ruim, tá tudo ruim. Começa a pensar as coisas positivas que tem na tua vida, porque todo mundo tem, né? Com certeza. E E a isso dor, pode falar. E isso, o despertar da espiritualidade trouxe para mim, né? Eu parei Uhum. muito, sim, com essa questão da reclamação. Se ficar reclamando do frio vai trazer o calor? Não vai. Uhum. Então eu tô ali gastando uma energia, né, em uma coisa que não vai Uhum. mudar. Exatamente. E um ponto que eu queria trazer também, que é importante, eu acho, de dizer, é que a dor, ela é uma mensageira. É claro, como a Elenara disse, a gente vive no mundo dual, né? Num espaço de contração, de expansão, de inverno, de verão, de bom, de mal, de felicidade, de tristeza. Então a gente é feito de altos e baixos. Não fossem os altos e baixos, a gente nem estaria vivos, né? Por conta do nosso coração. A gente precisa desse movimento, até por conta da evolução do nosso espírito, né? É por conta dessas situações que a gente passa, desses desafios, dessas provas, é que a gente dá os saltos de consciência. Os meus maiores saltos de consciência, e eu tenho certeza que o de vocês e o da Helenara, foram em momentos desafiadores. Só Uhum. que tudo depende da importância que a gente dá para isso, né? E quando a gente percebe que a vida é uma constante impermanência, é nascimento, é morte, que as coisas passam, a gente não entra nessa sequência de sofrimento. Porque tudo bem chorar um dia, o problema é tu ficar chorando por Uhum. meses, por anos, por conta dessa situação. Isso virou um trauma, isso precisa ser liberado, isso precisa de terapia. Se tu reclamar durante um dia, beleza, mas passar a vida inteira reclamando, é isso que tu vai atrair, né? Tudo aquilo que tu vibra, tu vai receber de volta. Existem leis universais, são a lei da ação e reação. Tu jogou reclamação, o universo vai pensar, beleza, vou te trazer mais um problema e tu tá querendo mais. Então, antes da gente emitir essas vibrações, esses pensamentos, esses sentimentos, é muito bom a gente refletir: será que de fato eu quero isso na minha vida? Porque a gente foca muitas vezes, em vez da solução, a gente fica focando no problema. O que Problema. que tu quer para a tua vida? Ok, a gente não tem como lutar contra os fenômenos da natureza. Tá frio? Tá beleza, mas eu tenho roupa para me esquentar, eu tenho uma estufa. Imagina essas pessoas que não têm isso, né? Daqui a pouco vai ter sol, daí a gente vai reclamar que tá muito quente. Então a gente tem que sair dessa vibração. Não adianta. E é aquilo que tu falou, tudo bem de vez em quando, né? Mas isso se torna Exato, crônico. E exato. e isso eu falo por experiência própria. Isso eu li em livros, mas posso afirmar. A gente se conecta com iguais, Sim. né? Porque se a gente está numa vibração de só reclamação, é essas pessoas que a gente vai acabar atraindo para nossa vida. É aquilo Uhum. que eu falei, acho que ontem no Stories. Tu teve um dia difícil, foi um dia desafiador, tu vai chegar em casa, vai ligar a TV e vai assistir só noticiário de morte, noticiário de coisa ruim, aquelas coisas que te deixam para baixo, o teu dia vai melhorar ou vai piorar? Vai Exatamente. piorar, porque tu vai estar entrando na energia daquela coisa negativa, né? Se tu Uhum. assistir, sei lá, assistir uma comédia, um vídeo engraçado, um vídeo motivacional, teu dia vai melhorar ou vai piorar, né? Então, são Exatamente. escolhas e tá tudo bem. Esses dias também eu cheguei em casa, assim,
falei pro André, eu preciso dormir 2 horas, eu tô muito cansada, eu tô exausta. Eu falei, eu preciso deitar e dormir. Eu dormi 2 horas e meia. Foi assim, ó, acordei, depois eu acordei, tomei um banho, né? Eu me acolhi naquele momento. Eu realmente estava cansada, Isso é muita muito coisa por fazer. importante. E Uhum, antes, o que acontecia? Eu não enxergava esses momentos. E aí eu achava assim, porque a gente tem muito medo do julgamento alheio, né? Aí eu pensava uhum. assim, o que que as pessoas vão dizer? Os filhos estão na escola e ela tá dormindo em casa, né? Mas só eu sei o meu nível de cansaço, só eu sei E o quanto eu corpo tava precisando. fala. Fala. Uhum. E aí gerava crise de ansiedade, gerava os meus desmaios, né? Então começa fazendo pequenos movimentos. Porque quando a gente quer, e todas as transformações da minha vida, eu sempre achei assim, a questão de que ia ser do dia para noite. Nossa, eu vou emagrecer os 50 quilos que eu engordei em 2 anos, eu vou emagrecer em um mês. Para tudo é Uhum. assim, né? Faz uma Precisa de lista de coisas na tua vida. constância. Sim. Uhum. E começa aos pouquinhos, né? Ah, eu não consigo meditar 5 minutos, começa a 1 minuto, né? Esses Sim. dias eu assisti, eu li alguém que disse assim, se tu não tem tempo, né? Porque a vida tá muito corrida, se tu não tem tempo para parar, né? E pensar que tu tá fazendo uma limpeza, todo mundo toma banho todos os dias. Então imagina aquela água que tá escorrendo quentinha, que ela tá limpando as coisas de um dia ruim, as coisas pesadas que Uhum. ela tá levando embora, né? E são Com coisas que a certeza. gente não se dá por conta. Às vezes tu tá ali tomando banho e pensando, que saco, né? Meu colega é muito chato. Ai, mas eu não sei o quê, né? Então são pequenas Uhum. situações e coisas que a gente vai mudando, né, na nossa vida, Sim, e o assim. ato de tu fazer isso de forma consciente, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer a meditação passiva, que é ficar totalmente em silêncio, eles podem fazer a meditação ativa, que é o ato de estar totalmente presente no momento presente, que é o mindfulness, que todo mundo fala, né, do inglês. Que é tomar um banho, sentir todo o teu corpo, passar o sabonete, né? Sentir a água caindo, é preparar uma comida e ficar concentrado fazendo essa comida, não Uhum, ficar mexendo. Inclusive com o celular, a gente tem a mania de ficar rodando a tela. Isso é um baita de um gatilho de ansiedade. A gente vive muito nas redes e tá tudo bem, mas então vai ler com presença os posts que tu tá lendo, né? A gente pode levar a consciência e a espiritualidade, né, que está totalmente vinculada com a consciência para tudo que a gente faz, uhum, né? Desde o ato de escrever, da escrita, é muito interessante escrever sobre o que, que tu está sentindo, se tu não consegue meditar. Ou fazer os dois, até, porque nenhuma prática anula a outra, né? uhum, Mas para quem não consegue escrever sobre o que está sentindo, porque a gente às vezes não tem nem noção do que está rolando ali no subconsciente, e no ato de escrever tudo fica mais claro. Isso uhum. é muito importante, inclusive quando a gente está passando por um problema, né? Fazer isso. Parece que quando a gente escreve, né, e no grupo no último grupo que eu fiz, eu trabalhei muito isso com as gurias, assim, eu sempre dizia, escrevam, escrevam, porque enquanto vocês estão escrevendo, as coisas vão se tornando mais claras, Com né? certeza. Então, aqui, a questão da gratidão, né? Às vezes tu começa, vou praticar a gratidão, né? Tu começa, Uhum. no primeiro dia, talvez tu só pense em 2, 3 coisas para agradecer. Quanto mais tu pratica, mais tu vai lembrar de coisas que tu tem, né? E Para agradecer. é tão Uhum, gostoso o sentimento da gratidão, depois que tu começa uhum, a praticar, tu não quer parar mais. uhum, E a gente está até saindo de um grupo de prosperidade. A Vicky está aí. Oi, Vicky. E a gente trouxe a prática da gratidão para o pessoal. E é incrível como eles se sentiram. E a gratidão, ela é a porta do fluxo da prosperidade. Quem quer ter prosperidade na vida, se não tem gratidão, não vai conseguir promoção no trabalho, não vai conseguir mais clientes, não vai conseguir alunos, porque o Criador não vai dar algo para alguém que é ingrato com aquilo que ele já emprestou, já porque tem. tudo que a Uhum, gente tem é empréstimo, é tudo uhum, empréstimo. Inclusive o nosso corpo, inclusive os nossos filhos, inclusive os nossos familiares, nada é nosso. A única coisa que vai ficar quando a gente partir daqui é a nossa essência, o nosso espírito. Todo o resto não é nosso. a Vicky e a Sara têm grupos muito profundos, né?
Acho que até vocês têm inscrições abertas agora? Não? Agora não, mas vai estar para sair uma novidade bem bacana daqui a um mês, mais ou menos. Mas a gente vai ter uma nova edição provavelmente em agosto. A gente está definindo os temas, inclusive nos meus stories de hoje, até lancei ali umas ideias de próximos grupos para quem está interessado de participar, pode votar ali, que a gente vai levar em consideração isso também. Sigam a Sara e vocês acompanhem os stories. Além, né, disso, ela sempre traz reflexões muito profundas, assim, né? Eu acompanho todos os dias, E assim. digo mesmo da Helenara. Que a gente sempre tem. E é aquilo, né, Sara? Que Hum, eu falei de conexões. A gente se uhum. conecta. Quantas pessoas especiais entraram na minha vida depois que eu permiti, né? Nossa, Depois que com eu abri. certeza. Nossa, quantas pessoas especiais, assim. E eu Maravilhoso. conheci pessoas que nem tu, né? Que moravam na mesma cidade, a gente nunca tinha tido um contato, assim, né? Então isso é Contato, muito. né? É. Nossa, Então, eu sou muito grata a isso também. O meu é, ciclo de amizades, eu honro demais todas as pessoas que fizeram parte do meu passado. Elas são eu essenciais para também. a Sara que é Sim. hoje, mas as Uhum. pessoas conectadas com quem eu sou de verdade foram aparecendo na minha vida. O que a gente chama na espiritualidade de família de alma mesmo, pessoa que tem a mesma ressonância que tu. Então, quanto mais tu auto se conhece, quanto mais tu trabalha o teu mundo interno e transborda a tua essência, é como se ímãs fossem acionados, as Uhum. pessoas vão aparecendo. Eu me conectei, a Vi que mora em Porto Alegre, eu me conectei com Uhum. outras pessoas de Floripa, de outros lugares do mundo, que eu não tinha essa conexão forte com as amizades anteriores que eu tenho agora com essas pessoas. E é incrível o movimento que o universo faz, né? De E todas trazer as a pessoas, situação. é, Uhum, e todas as pessoas que passaram na minha vida, elas foram muito importantes, muito, muito, muito importantes, né? Eu sim, acho que às vezes com o tempo a gente acaba se distanciando por N motivos, né? Mas isso não significa que elas não tiveram importância na minha vida. não. Com certeza Foram não. E, extremamente inclusive, importantes. talvez as pessoas que estão agora na nossa vida, talvez daqui a um tempo Uhum, também não vão mais uhum, estar, que é a questão que a gente já falou antes, né, da impermanência. uhum. O que é muito real para nós agora, muito forte agora, talvez a vida vai fazer um movimento de Y, tu vai para cá e a outra pessoa vai seguir para cá. Só que o amor, o carinho, o respeito e tudo aquilo que a gente viveu com essas pessoas está aqui no coração, a gratidão, porque a gente é a soma das pessoas que estão na nossa vida, Isso. não adianta, elas fazem parte de quem a gente é e, e trazem à tona o nosso melhor, o nosso pior também, Uhum, né? As uhum, sombras, todos são espelhos. Por uhum. isso que não adianta ter raiva do outro, Não, achar que o problema está no outro. Gente, a autorresponsabilidade, eu é diria que é tudo. uma das maiores chaves no processo de autoconhecimento. Se eu tenho raiva do outro, eu tô com raiva de mim, na verdade. Uhum, Eu tô uhum. vendo uma sombra minha no outro. Isso. E Então é muito isso foi, importante. é, isso foi uma das coisas mais assim desafiadoras, mas mais libertadoras que aconteceram comigo, né? Porque a partir do momento que eu percebi que o mundo que a minha vida é sobre mim e não sobre os Uhum. outros, a minha vida ficou muito, muito mais leve, né? Não, Sara, com faltam 15 certeza. minutinhos, né? Tu quer Nossa, começar a fazer o envio? Sim, a gente devia vamos! fazer uma live de 4 horas. Nossa, eu juro que parece que faz 15 minutos que eu tô aqui Sim, contigo. aham, eu ia dizer, eu botei meu relógio da cozinha ali, né, pra ficar acompanhando e já é 15 para as 8. Que E bom a que tu gente não. acompanhou. Sim, eu botei, porque, né? E eu acho que esse momento do envio de desprogramação, ele não pode ser interrompido, então a Sara vai conduzir esse momento que vai ser Vamos. muito, muito Deixa eu incrível. só explicar para a galera o que que é a tal da Uhum, desprogramação bem rapidinho, porque tem pessoas que talvez nunca tenham escutado falar sobre isso, né? A desprogramação neurobiológica, ela é uma energia, tá? E o objetivo dela é trazer as nossas células para o estado primordial de perfeição, tá? Sem as crenças, sem os condicionamentos, sem os traumas, sem todas essas cacas que a gente foi alimentando ao longo da nossa existência, tá? E ela é muito utilizada para reprogramação mental.
E hoje a gente vai estar trabalhando o nosso reencontro com a nossa essência. Eu e a Helenara combinamos, eu incluí de trazer isso para vocês como um presente. E a gente vai estar trabalhando então esse encontro com o nosso eu, limpando tudo isso que não somos nós. Basicamente isso. Então vocês podem sentir ondas de calor, ondas de frio, podem bocejar, sentir muito amor, sentimentos bons. Tá tudo certo, cada um vai sentir de uma forma diferente. Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais dúvidas sobre pode chamar a Sara, tá? E eu acho que ela também Isso. tem destaques lá, mas pode chamar que ela explica Sim, bem tá tudo certinho. explicadinho, Uhum. exatamente. Qualquer coisa é só me chamar. Então acho que vamos começar, né? Vamos. Pode ser, então vamos lá. Então vamos fazer umas respirações profundas. Inspira, expira, inspira, expira. Vai se conectando com o teu mundo interno, com o teu coração, trazendo presença para esse momento, fazendo inspirações profundas. Quem sentir pode chamar pela presença do seu anjo da guarda, dos seus mentores, dos seus benfeitores, de Deus. Vai se conectando e se abrindo para receber essa energia amorosa. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu intenciono que essa energia seja direcionada para todas as pessoas que estão de coração aberto para recebê-la, para quem está assistindo a live agora ou depois. Para a energia não existe espaço-tempo, tudo acontece no momento presente. Então vai se abrindo para receber essa energia, vai dizendo ao seu corpo, às suas células, para irem baixando as barreiras, para se colocarem numa posição de receber. Às vezes a gente bloqueia esse receber, a gente fica numa posição de só dar, e tá tudo bem receber ajuda também. Esse é um momento só seu. Então se permita receber. Então vamos desprogramar e liberar tudo aquilo que está impedindo que a gente seja essência, daquilo que está impedindo que a gente seja vulnerável, que a gente fale aquilo que a gente pensa. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Desprograma e libera todas as máscaras, todas as crenças autoimpostas, todo o medo do julgamento, todo o medo de errar. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Desprograma e libera todo o medo do sucesso, todo o medo do fracasso, todo o medo da rejeição, todo o medo do abandono, todas essas raízes que estão ali incrustadas no teu subconsciente, que bloqueiam que tu manifeste quem tu é em essência, quem tu é de verdade, que tu se manifeste, que tu diga o que tu pensa, que tu transborde a tua luz, que tu transborde aquilo que existe no teu coração. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Agora é hora de deixar ir. Diga às suas células para irem liberando tudo aquilo que não serve mais.
todos esses medos, todos esses traumas, memórias de bullying, daquilo que pesa no teu coração, todos os ressentimentos, todos os rancores, todas essas energias que estão bloqueando a fluidez na tua vida, que estão impedindo que coisas incríveis e maravilhosas aconteçam. Coisas essas que já estão ali prontas para serem manifestadas, mas por conta dessas vibrações, desses sentimentos, desses pensamentos, não conseguem chegar até você, não conseguem ser materializados. Então, desprograma e libera toda essa autossabotagem, toda essa procrastinação, toda essa energia de reclamação. Vamos nos conectando agora com a gratidão, com a espiritualidade, sem rótulos. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Desprograma e libera tudo aquilo que você tem comprado como verdadeiro, mas que não serve mais, que não agrega a tua essência, que não valida a tua verdade interna. Tudo aquilo que tem bloqueado a tua intuição, essa voz interna e sábia que reside no teu coração. Todas as ilusões, todas as projeções, todas as mentiras que tu conta para ti mesmo, mas que só causam sofrimento, dor. Vamos desprogramar e liberar também a crença do esforço, de que o aprendizado precisa se dar por dor. Vamos nos conectar à crença de que é possível ser leve, de que é possível evoluirmos no amor, na facilidade, com leveza. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e atualiza. Desprograma e libera todo o medo que você tem de acessar a tua sombra, porque sem acessar a tua sombra tu nunca vai conseguir conhecer a tua luz. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Desprograma e libera todo o medo de atingir o teu potencial, de acessar a tua força interna, de transbordar a tua essência para o mundo. O mundo precisa da tua energia, a tua energia é única, não existe nenhum ser como você. A tua assinatura energética é única e o que você veio fazer nesse mundo também. Então vamos desprogramar e liberar tudo que está impedindo que você manifeste a tua essência, o teu ser tal como ele é. Vamos desprogramar e liberar também o egoísmo, porque quando a gente não é quem a gente está vibrando no egoísmo, porque a gente está privando o mundo e as pessoas de conhecerem o nosso melhor. Então desprograma e libera tudo isso. Vai abrindo teu coração, vai abrindo todos os teus canais, todas as tuas células, para despertarem todo esse potencial que já está aí, apesar de adormecido. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Eu vou permitir agora que a energia atue no mais profundo do ser de vocês, nas questões mais dolorosas, que não tem a ver com o tema que eu propus aqui nesse envio, mas que são muito importantes para o processo de autocura de vocês nesse momento. A energia é inteligente, ela sabe exatamente aquilo que tu está precisando nesse momento. As provações que você tem passado,
nesse estágio de vida. Então permita que ela seja conduzida. Foi exatamente isso que veio na tua mente agora. É isso que ela vai estar atuando. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Imagina uma chuva cristalina de luz branca entrando pelo topo da tua cabeça, banhando todo o teu corpo, todo o teu ser, todo o teu coração, toda a região tensa do teu corpo. A energia está sendo conduzida para esses locais. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. A energia da desprogramação neurobiológica vai ficar atuando em cada um de vocês por quanto tempo se fizer necessário, por mais alguns minutos, por mais algumas horas e até mesmo por mais alguns dias, podendo chegar até 30 dias de tratamento. Isso tudo de acordo com o teu merecimento, com a tua abertura para receber tudo isso. Então permita-se receber. E aos pouquinhos, vai sentindo o teu corpo novamente, vai mexendo as tuas mãos, teus pés, e vai voltando para aqui e para agora. E é isso. Muita gratidão. Nossa, o coração tá bem quentinho aqui. Aqui também. Bem, bem quentinho. Eu fico sempre emocionada, né? Sara sabe, nesses Querida. momentos assim. Espero que vocês tenham sentido, né? Esse momento lindo. Se tiverem dúvidas sobre, né? Mais dúvidas, chamem a Sara. Ela é incrível, né? Se vocês quiserem comentar, ainda não tá dizendo aqui que vai encerrar. Se quiserem comentar como vocês se sentirem, bem à vontade, Tá né? todo mundo bem aí? É. Todos voltaram. Gratidão pela oportunidade de servir, foi muito potente, meu coração expandiu muito e eu senti que muitas questões foram liberadas aí para quem se permitiu, foi um tratamento bem profundo. Eu Gratidão, senti. Fê. E eu vou deixar a live salva, né? Então, se vocês quiserem compartilhar nos stories também para os amigos de vocês, né? Que eu acho que esse momento, né, precisa ser Sim, compartilhado. e podem escutar mais vezes, inclusive para receber novamente a energia, né? Como eu trouxe, ela fica colapsada no espaço-tempo, então se vocês assistirem a gravação, vocês vão estar atingindo mais um nível das células de vocês, uma camada mais profunda e mais liberações também. É sempre muito, muito bom. Sara, quero te agradecer Sim. imensamente. Passou muito rápido essa 1 hora, Nossa, né? foi incrível. Foi Amei, muito gratidão, especial. gratidão, gratidão. Parecia um 5, 10 minutos aqui de conversa. É, vai encerrar então em 20 segundos. Deu muito certo, né? Levíssimo. Que bom, Sim, Cláudia, que bom, né? que bom. Compartilhem a live com os amigos de vocês. É um momento realmente muito importante. Tenham todos uma linda noite, um abençoado final de Linda semana. noite. Muito, muito obrigada por esse momento. Gratidão, gratidão, Gratidão. gratidão.